Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para tratar um pouco com vocês de algumas medidas aí a serem tomadas na parte financeira na empresa de vocês através de uma parceria da MaxApp Consultoria com a CDL BH aqui em Belo Horizonte. Eu sou Marcos Reis, esse é o Felipe Henrique. Boa tarde pessoal. Nós vamos tratar um pouco aqui algumas medidas que a gente tem percebido na ponta com os nossos clientes, com alguns empresários que a gente conversa aí do comércio, do varejo de Belo Horizonte de modo geral. Medidas práticas que a gente pode tomar aí no nosso dia a dia, na nossa parte financeira, para que a gente consiga superar essa pandemia aí do Covid-19 e manter os nossos negócios vivos, ativos e faturando como sempre foi. Uma das principais perguntas que a gente tem recebido, dúvidas, né, Felipe? É com relação à falta de faturamento, muitos estabelecimentos estão fechados, ou a grande baixa de faturamento. Alguns estabelecimentos sofreram aí quedas de 80%, 70% da receita, porém as despesas, os boletos continuam a chegar. Que dica que você nos dá aí, Felipe, para que a gente consiga superar esse momento? Bom pessoal, é um momento crítico para todo mundo, né? Não imagine você que é só seu segmento, enfim, todos os segmentos de forma geral, não só no Brasil também, mas no mundo todo, vai sofrer com essa pandemia. Então nós temos agora a ser muito fortes e pensar positivo e tomar ações para a gente poder melhorar. A primeira delas, em relação ao faturamento, a queda de faturamento, é a gente mapear nossos custos de despesas. Como assim? Vamos pôr na ponta do lápis agora, independente se você tem ou não uma qualidade muito boa dos seus dados, dos seus números, senta agora, põe na ponta do papel, coloca, lista todas as suas despesas fixas, todas, como aluguel, contas de consumo, energia, água, telefonia, internet, para poder visualizar onde você consegue otimizar. Por exemplo, gente, aluguel. Quanto tempo você paga o aluguel em dia? É a hora que você chegar para o proprietário e negociar com ele está ciente também da situação. Telefonia e internet. Você, por exemplo, um proprietário, cliente nosso de bares e restaurantes, vai ficar ali praticamente funcionando delivery. Por que ele vai manter ativo plano de Premiere para poder passar jogos? Então essas são as medidas práticas que a gente consegue enxergar. Então a primeira dica é você listar todas as suas despesas, tendo principalmente o seu custo fixo. Você tendo o seu custo fixo, você consegue enxergar o que você pode cortar nesse momento. Se não for possível cortar, pelo menos negociar e rever os valores. As despesas variáveis, os custos variáveis, eles são diretamente proporcional à sua produção, à sua capacidade produtiva, à sua operação. Então, se você vinha faturando, por exemplo, R$100 mil mês, você tinha um custo variável ali de insumos, de fornecedores, por exemplo, marcos de freelance, que algum pessoal do varejo trabalha. Então, é um momento que ele automaticamente vai se adequando. Então, é o melhor formato de você enxergar agora a situação da sua empresa nesse momento e prever pelo menos de 30 a 60 dias que nós vamos viver o pico dessa pandemia, é a gente conseguir mapear as despesas e enxergar a possibilidade de qual linha que a gente pode cortar ou reduzir. Felipe, uma dúvida aqui que também é muito comum quando a gente depara com os clientes na conta é que eles normalmente, quando mapeiam os seus custos fixos, colocam ali só os custos fixos da empresa. Mas a gente percebe também que é muito comum os sócios da empresa, os proprietários, colocarem ali nas despesas mensais o boleto do colégio dos filhos. Como é que você trataria isso nesse mapeamento? Bom, pessoal, isso aí parece que é muito comum, né, no pequeno e médio empresário. Então, geralmente o custo do pessoal do empresário, do proprietário, ele está dentro ali das despesas normal da empresa durante o mês. O ideal é a gente conseguir definir, obviamente, um salário fixo para ele, justamente para esses momentos de crise, a gente ter mapeado e ele saber financeiramente qual que é a despesa dele, despesa de casa, de filhos, enfim. Porém, como isso agora está muito em cima, tenta pegar, igual você vai fazer para a sua empresa com as despesas, com os seus custos, faça para você também dentro de casa, rever seu orçamento pessoal para poder ver o que você pode cortar. Obviamente, você vai estar diminuindo a despesa direta da empresa. Bacana. Um outro ponto que eu até percebi num cliente esses dias, estava visitando um cliente, eu cheguei lá, ele estava aproveitando esse momento que infelizmente estamos sem faturamento, ele estava fazendo uma organização no estoque. E isso foi bem interessante, o bate-papo que eu tive com ele. Queria que você colocasse essa experiência para a gente aí. Legal, gente. O estoque, muitas vezes, é o nosso aliado, né? Para a gente poder conseguir fazer promoções, ter produtos com maior e menor rentabilidade. Porém, o momento tende a gente ter uma capacidade de faturamento e de produção menor,
O estoque ele tem que ser reavaliado em várias formas. Primeiro, se a gente conseguir ter o volume de estoque, um giro de estoque mais rápido, como é que eu faço isso, Felipe? Bom, você tem um produto que você compra por R$5, correto, Marcos? Correto. E você vende ele por 10, você está marcando 100% de margem nesse produto. É o momento, talvez, de você conseguir faturar ele a R$8, por exemplo, diminuir um pouco o seu mercado. Com isso, você vai girar mais o seu estoque, vai diminuir até a possibilidade de perca. O estoque está parado ali e de perder ele também, né? Isso é muito importante até para fazer caixa, né? Porque o estoque parado lá, ele é R$5 seu que está de custo. Com 8 que está parado. Que você pode transformar em 8 de caixa diretamente. Nós vamos falar disso um pouco daqui a pouco. Caixa, gente, é o principal momento agora da gente preocupar. A nossa liquidez, nossa disponibilidade como empresa de liquidar nossas dívidas, nossas pendências, nossa rotina financeira. Então, o estoque já impacta nisso, então ele é muito importante ser gerenciado agora, tentar equalizar um pouco o volume de estoque, diminuir, não trabalhar com estoques exorbitantes nesse momento. Para quê? Porque não que seja ruim de fato, porém seu dinheiro está lá dentro do seu almoxarifado. Nós falamos aqui também, Felipe, dos bares e restaurantes, da organização do estoque, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente das antecipações de recebíveis que podem ser feitas agora, por exemplo, o cliente que recebe em cheque, boleto, etc. Perfeito. Como a gente está falando o tempo todo de caixa, qual que é a importância agora? E a gente está enxergando muito isso já no mercado, as empresas de forma geral, operadoras de cartão, delivery, quem trabalha com delivery, estão reduzindo seus prazos de pagamento, né? Ela está te pagando com um prazo menor. Então, qual que é a ideia? Entre em contrato com a sua operadora de cartão, se você não está antecipando, né? Já negocia essa possibilidade de antecipar, de receber esse valor com 2 dias, por exemplo, com 1 dia, porque isso vai trazer valor presente. Trouxe a valor presente, o que você teria a receber lá na frente, você está gerando caixa. Gerando caixa, você vai se manter vivo. Esse é um conceito importante. Outro ponto principal disso também, das operadoras, é que elas devem daqui a pouco aumentar as taxas de antecipação. Isso deve ocorrer, é uma coisa normal do mercado. Então, quanto antes você conseguir ligar e negociar, você vai sair na frente. Já que a gente está tratando de trazer valor presente, um recurso que a gente tem a receber, a gente também, o Felipe já comentou aqui, mas é muito importante frisar a parte de negociação com os fornecedores, né, Felipe? Com certeza. Por exemplo, o Felipe falou do aluguel, que a gente pode negociar aí com o nosso locatário. Temos também fornecedores, eu vou lá negociar com a Ambev, com o meu fornecedor de roupas, se eu for um vendedor de roupas. Enfim, é um momento, gente, que a gente tem que ter sabedoria nas nossas negociações. Eu não posso esperar vencer o meu boleto para eu ligar para o meu fornecedor, falar com ele, meu amigo, infelizmente eu não vou ter como te pagar. Ou, pelo contrário, antes esperar ele me ligar cobrando. A gente não está demonstrando aí uma parceria, né? Porque o fornecedor nada mais é que um grande parceiro do nosso negócio. Então é muito importante que nessa hora, junto com o seu mapeamento lá dos seus custos fixos e variáveis, você pegue também suas contas que você tem a pagar, os boletos que tem a pagar, o seu contador, as contas que você tem acesso à empresa, ligue, negocie, informe que você não vai ter caixa para pagar. A gente tem percebido, Felipe, eu estou achando muito interessante esse momento do mercado, que eu tenho percebido aflorar nas pessoas um pouco mais de senso humano. Então, muitos fornecedores, quando eu estou lá nos clientes que a gente liga para negociar, o fornecedor que antes era totalmente arredio, cara, estou sabendo, também está acontecendo comigo, então com o seu fornecedor está acontecendo a mesma coisa, porém, é o momento da gente ter paciência e saber conversar com eles, né? O importante é enxergar dessa forma como o Marcos falou, seus fornecedores como parceiros. E eles estão sofrendo, como a gente falou lá atrás, não é você, é todo mundo que está passando por esse momento. Então, se você conseguir negociar com o seu fornecedor, principalmente os maiores, que têm maior capacidade de fazer isso, antes dos boletos vencerem, porque aí você vai ganhar credibilidade com ele, vai mostrar para ele que você está preocupado, que você quer liquidar, você não quer ficar devendo ele. Porém, você não tem condições de fazer isso agora. Como você pode negociar isso? Já pensando talvez até nas próximas compras, como é que você pode negociar esses prazos, já coloca, lista, né, o que você tem para pagar daquele fornecedor até os próximos 30, 60, 90, 120 dias, por exemplo, e negocie com ele, já bate esse papo de uma vez, que ele vai com certeza ceder, e você também precisa de ceder, ele também precisa do seu recurso.
É assim que a economia gira. Porém, ele está ciente da necessidade de todo mundo agora, durante essa crise que vai passar. É um momento de mudanças e a gente tem que superar isso de forma positiva. Um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu tenho percebido principalmente ontem, depois da medida provisória que foi lançada pelo governo, são as possibilidades que o governo tem nos dado. Alguns clientes não estão utilizando desse benefício, algumas empresas não estão utilizando desses benefícios, que são, por exemplo, os não pagamentos, o governo postergou aí o pagamento do FGTS, por exemplo. As empresas do Simples também teve postergação aí dos boletos a pagar da guia do Simples, que venceria no dia 20 de abril. Abril, maio e junho foram postergados para depois desse período. Além de outras opções, por exemplo, as férias dos funcionários, férias coletivas, home office. O home office, que é o teletrabalho, está lá na medida provisória 927, que foi publicado no domingo. Então, assim, são possibilidades que a gente tem visto até grandes empresas tomarem. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela trabalha numa empresa multinacional, em que a empresa pegou os computadores, os CPUs lá de todo mundo e instalou na casa de cada colaborador, deu o computador para cada colaborador para que eles pudessem trabalhar de casa. Então eu acredito que assim, é um momento de reinventar os nossos processos e tentar trabalhar com essas medidas anunciadas pelo governo da melhor maneira possível. É um momento que a gente enxerga até a própria revisão de processos internos da empresa, É um momento que você, de forma forçada, por um motivo ruim, mas você consegue rever processos internos e até enxergar a possibilidade de melhoria. Sempre tem algo bom de um momento ruim que a gente consiga tirar e consiga melhorar. Falando nisso, nas medidas do governo, que é uma medida que ajuda de fato a geração de caixa, nós vamos voltar aqui agora para falar nesse momento de fluxo de caixa. O X da questão agora, porque é justamente a nossa análise de disponibilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, a gente fala caixa, dinheiro em conta, dinheiro em espécie. E isso é muito importante nesse momento. A gente orienta vários clientes, sempre orientou ter uma reserva financeira justamente para esses momentos inesperados do mercado. Bom, quando a gente fala de fluxo em caixa, então, para você poder agir aí na ponta, já que você listou suas despesas, conseguiu montar seu contas a pagar ali com seus fornecedores, as despesas fixas que você tem, qual que é a estratégia que você tem? A boa e velha teoria da administração financeira, ela fala o seguinte: tenha prazos de recebimento menor do que seu prazo de pagamento. Isso no mercado de varejo é muito difícil de acontecer, Marcos? Eu compro com 30 dias, vendo com 30, 60, 90, 120, por exemplo. Então você tem uma necessidade de caixa, necessidade de capital de giro muito grande. Nesse momento, você conseguindo trazer os valores ao momento atual, trazer valor presente, antecipar e postergar alguns pagamentos com fornecedores, renegociação de aluguel, você vai gerar um fluxo de caixa positivo. Falou de fluxo de caixa positivo com igual aí para você sobrevivência. É isso que todas as empresas vão tratar agora nesse momento, sabendo que em alguns casos vão ter que ter medidas, igual o Marcos está falando, com colaboradores, dar umas férias que não estava previsto, fazer alguma rescisão, vai acontecer, mas a gente consegue minimizar isso. Bom, dentro de fluxo de caixa, então, fácil aqui para você entender. Liste suas despesas, liste o que você tem a receber. O que você tem a receber? De operadores de cartão, de delivery, por exemplo, de bordeiroso, dependendo das empresas que trabalham com bordeiroso, boletos, o que você tem a receber para frente. Põe tudo no papel e vê a sua necessidade de caixa. O Marcos vai falar disso depois, mas nós vamos trazer para vocês aqui um instrumento prático, uma planilha, para ajudar você a calcular isso. A gente conversou muito algumas estratégias para alguns clientes nossos e nós sugerimos fazer 3 cenários de ponto de equilíbrio. Só para clarear, ponto de equilíbrio, receita e despesa, equalizou, sobrou nada, ok? A empresa zerou. Qual que é o seu ponto de equilíbrio atual? Ou seja, o que você vinha operando nesse momento? Você tem conhecimento dele? Se você não tiver, é simples de fazer. Você vai multiplicar seu faturamento pela sua margem de contribuição. Felipe, eu não consigo entender dessa forma. Ok. Qual que é o seu faturamento médio? Vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. R$100.000. Sua margem de contribuição é o que sobra, é o lucro bruto, depois de você pagar os insumos e os fornecedores. Exemplo, 50%, então sobrou R$50.000. Você mapeou suas despesas fixas. Não esqueça do seu salário nesse momento. Deu 50 mil, por exemplo, você está no ponto de equilíbrio. Então você vinha trabalhando ali a 110, tendo uma rentabilidade pequena, mas vinha tendo uma geração de caixa positivo. Ok, então você conhece seu estado atual.
Para frente nós vamos montar 3 cenários, um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista, calculando esse ponto de equilíbrio para frente. E dentro disso nós vamos montar ações e diretrizes que nós vamos fazer em cada uma delas. Ok, Felipe, então eu não quero montar um cenário pessimista. Ok, tudo bem, trabalho com realista ou com otimista. Porém, do lado de gestão, nós temos que fazer as três vertentes e ter aí as ações que nós vamos tocar daqui para frente. Bom, o que eu dou dica para vocês? Desses 3 cenários, lixe abaixo cada um deles. Você criou o cenário pessimista. Olha, cenário pessimista, cara, eu estou vendo aqui, eu vou perder 60% de faturamento. Ou não vou faturar nada. Não vou faturar nada, vou ter que ficar 60 dias fechado. O que eu preciso de caixa para poder sobreviver nesse momento? Já com as reduções que a gente está falando aqui, de custo fixo. Isso é muito importante, né, Felipe? Saber exatamente dentro do cenário pessimista, por exemplo, no qual você não fatura nada. Vamos supor aqui que dentro dessa minha análise eu percebi que eu preciso de 100 mil reais, porém eu tenho só 30 mil guardado. É o momento exato de eu poder procurar alguma linha de crédito, seja em banco, seja com meus amigos, seja com qualquer pessoa. Eu sei exatamente quanto eu vou precisar para aquele período. É diferente quando eu procuro alguma linha de crédito que eu não sei nem qual que é a minha necessidade real de capital. Exatamente. Então você teve conhecimento ali desse cenário pessimista, a gente cria um realista, que é mais ou menos do nosso feeling de negócio, o que vai acontecer nesse período próximo de 30, 60, 90 dias. É incerto para todo mundo esse período, ninguém sabe a fundo quando vai acabar, mas com todo mundo com todo mundo fazendo a sua parte, isso nós vamos conseguir vencer num curto espaço de tempo. Então, no cenário realista, as ações embaixo, qual medida que eu vou tomar? Se nesse caso a gente precisa de 100 mil, talvez nesse cenário realista, talvez 70, 60 mil, por exemplo. E no cenário realista, bom, o cenário realista muitas vezes você faz ele, né? Você tira do realista e vai para o otimista. Por quê? Porque você conseguiu melhorar a margem dos seus produtos para poder ter um giro de estoque melhor, então você conseguiu vender mais no delivery que você estava esperando. Tendo sequência disso, as ações que você propôs ali, que você atuou como gestor, né? Muitas vezes indo para dentro da operação, infelizmente, você teve que dar férias para 4, 5 colaboradores, você está lá dentro ajudando, por exemplo. E aí você consegue trazer o cenário realista para o otimista, com ações, com prática. E talvez no cenário otimista, nós temos aí 30, 40 mil. Se a gente tem 30 disponível, praticamente nós não temos uma necessidade de caixa externa. Isso aí também, gente, é uma medida para o momento. Daqui a 30 dias, 15 dias, você vai fazendo o mesmo processo novamente, um ciclo. E você vai revalidando essas ações, o que você fez lá atrás, se deu certo, se não deu. Né, Marcos? É bem nessa sequência que a gente consegue tratar. Assim, para finalizar, pessoal, é muito importante, nós falamos aqui diversas medidas financeiras, diversas ações que podem ser tomadas, mas existem outras também. Mas, primeiro de tudo, liste tudo num papelzinho tranquilo, a moda antiga, coloque data para fazer, coloque objetivos daquela medida que você vai tomar, para que a gente tenha claro. Eu sei que o momento é turbulento, mas a gente tem que ter clareza nas nossas ideias, nas nossas ações. Para ajudar nisso aí, nós vamos distribuir para vocês 2 planilhas. Uma para vocês saberem a necessidade de caixa que vocês têm. Um exemplo, eu faturo 100 mil, você vai digitar lá. Eu gasto em média aqui, meu custo fixo é 50. Eu vendo para receber com no mínimo 30 dias e meus boletos vencem em 21 dias, por exemplo. Então a própria planilha já vai calcular para você ali qual que é aproximadamente a sua necessidade de capital de giro para a sobrevivência de um mês. Além disso, a gente vai distribuir também um outro material, basicamente uma planilha onde vão existir esses 3 cenários que o Felipe falou. O cenário atual, otimista, pessimista e realista. Então você vai preencher lá quanto que você gasta com energia, água, luz, seu faturamento, suas expectativas de faturamento e vai te dar ali a sua necessidade ou de injetar de recursos na sua empresa ou do quanto que você precisa cortar de despesa. Beleza? A gente espera ter ajudado com essas medidas. Estamos com um canal de comunicação aberto. Pode entrar em contato com a CDL-BH ou conosco através do nosso site, nossas comunicações. E eu tenho certeza que nós vamos superar essa crise aí e vamos sair bem fortalecido dela. Muito obrigado. Pessoal, tenha certeza do seguinte, só depende de você acreditar que nós vamos superar isso. E
não adianta a gente ficar aqui de braço cruzado, esperando. Dentro de casa, home office, dentro do seu escritório, se você estiver trabalhando, vão fazer as medidas e vão acreditar que nossas empresas vão sair mais fortes. Muito obrigado. Obrigado.